Olá, boa noite. Boa noite, queridos. Mais um dia, mais um momento onde juntos vamos dar passos firmes na nossa jornada de liberdade em Cristo, na graça de Deus. Boa noite, boa noite. Enquanto a gente aguarda um pouquinho as pessoas entrarem, a gente ouve essa canção juntos. Se você puder, tem uma flechinha embaixo, encaminha para os seus queridos aí para que eles participem conosco. Boa noite, Débora. Boa noite, Jocelyn. Se você tem uma Bíblia com você, enquanto a gente aguarda as pessoas entrarem, pega lá e abra comigo em Timóteo. Em 2 Timóteo. Senhor, nós consagramos esse tempo ao Senhor. Que seja um período de profunda libertação na Tua graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, consagramos cada palavra, cada reflexão para a Tua glória e oramos pela Tua ação, Espírito Santo, em cada coração que está ouvindo e participando agora e aqueles que ouvirão depois. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Charles. Boa noite, minha mãe. Me deem um sinal de joinha se vocês estão ouvindo bem, se o áudio tá bom para vocês aí. Façam assim se o áudio está chegando bem para vocês. Ah, obrigado. Eu quero começar a ler com vocês em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6 em diante, diz assim: Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, de temor, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mais uma vez, Paulo, na sua carta a Timóteo, ele inicia a sua segunda carta dizendo: por essa razão, diante de tudo que nós estamos falando, Timóteo, eu peço a você para que você lembre-se e mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Esse texto, que acredito que muitos de vocês devam conhecê-lo,
é mais um tópico, vamos dizer assim, mais um passo nessa jornada de liberdade que temos feito juntos, para que de maneira sucinta, pela limitação do tempo e de todo o conteúdo que a gente precisaria falar aqui entre nós, para a gente entender como que eu posso ser um cristão, uma pessoa que de maneira sincera busca viver uma espiritualidade de fé em Jesus, uma pessoa que se sabe salva, que se sabe alguém que foi perdoado, que foi alcançado por Deus, que sabe que é alguém que realmente crê na cruz, na ressurreição. E ainda, apesar dessa realidade, desses fatos acerca da sua espiritualidade, da sua fé, quando você é honesto com a sua condição, com a sua experiência existencial, você percebe todo tipo de aflição, todo tipo de ansiedade culposa, aflitiva, a depressão crescendo dentro de você, todo tipo de pânico e aquilo que, por mais que você já seja de Deus, ainda assim a sua experiência existencial, ela ainda de maneira objetiva, é como se você experimentasse em você uma escravidão, algo que lhe prende, algo que lhe sufoca, algo que como se tirasse a sua paz, a sua alegria. E se você não estava aqui, nós já temos 2 vídeos aqui no Instagram, onde o primeiro que nós falamos o quanto o engano muitas vezes vestido de sabedoria e de bons princípios, até em nome de Jesus, podem roubar a nossa alegria. Ao ponto que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, olha, vocês já receberam o Evangelho, mas vocês permitiram que um pouco de fermento estragasse tudo. E o quanto no nosso dia a dia, a nossa exposição a todo tipo de ensino e todo tipo de informação pode ir misturando na nossa mente e na nossa consciência, bagunçando o nosso entendimento. E Paulo fala lá aos Gálatas que isso roubou a alegria daqueles irmãos, como muitas vezes tem roubado a nossa alegria, quando o ensino todo é voltado em nós mesmos, centralizado em nós mesmos, na nossa capacidade de fazer. Outra compreensão que nós tivemos no dia de ontem, o quanto que muitas vezes de maneira intelectual você diz da boca para fora que você crê na salvação, na redenção e tudo mais, mas de maneira prática, mesmo que inconsciente, você carrega dentro de você culpas, condenações de pecados, de situações, de erros no seu passado, ou até mesmo de situações no seu presente, que você olha para aquilo e a sua consciência te culpa, te pune, te condena. E o quanto é importante você renovar dentro de você o significado desse perdão absoluto, sendo renovado na sua consciência, para que você experimente genuína paz. Pela certeza de que você está em paz com Deus, o seu coração desfrute dessa paz. O seu coração desfrute dessa certeza de perdão absoluto, dessa certeza, dessa união com Cristo. E dando mais um passo hoje com vocês, eu gostaria de que você entendesse, e às vezes você já está experimentando isso em você, que muitas vezes algo que nos rouba, que nos escraviza, que nos aflige, que nos deixa aflitos, ansiosos, até mesmo depressivos, panicados, é um medo. É um medo. É você olhar para amanhã, para a semana que vem, para os dias que estão à sua frente, com profundo medo, com profundo temor sobre o que virá,
sobre o que acontecerá, sobre o que vai ser de você e da sua família. Você olhar para o seu futuro e sem perceber, sem verbalizar muitas vezes, sem ter coragem de admitir para você, o seu coração vai sendo tomado por um temor, por um medo, por um senso de desproteção, por um senso de abandono, por um senso que vai tomando você e sem você entender por onde veio, aquilo vai como se fosse um espírito atemorizando você, roubando a sua paz, roubando a sua alegria, roubando de você todo o senso de proteção e cuidado divino, e sem você entender como, daqui a pouco a sua existência está tomada de pânico. A sua existência está tomada de ansiedade, a sua existência está tomada de um senso depressivo, porque você é conduzido o tempo todo por essa sensação de medo, essa inquietação temerosa. E isso, todos nós estamos expostos a ter que lidar com tal realidade. Em algum momento ou outro, alguns mais, outros menos. E é interessante, antes da gente tratar de maneira mais objetiva como Paulo, à luz da graça de Deus, trata disso, eu quero que você entenda duas coisas para trazer um equilíbrio no seu pensamento. A primeira é que a gente não pode negar que algumas vezes essas situações são mais suscetíveis a algumas pessoas, tendo em vista o que a gente poderia chamar da sua estrutura psíquica, ou às vezes você conhece pelo seu temperamento, porque há algumas pessoas que são pessoas, vamos dizer assim, mais extrovertidas, pessoas que se você falar vamos, se você falar muda, ela muda, se você falar entra no carro e vamos embora, ela vai, ela é quase que inconsequente, é quase que empolgada demais e que parece que aquilo não gera dentro dela nenhum tipo de inquietação. Pela objetividade, pelo temperamento dela. A estrutura psíquica dela faz com que ela lide com as coisas dessa maneira um pouco mais da cara para fora, aonde ela olha, tá bom, ok, vamos. Enquanto outros, e existe um número grande de pessoas, são pessoas muito mais introspectivas. São pessoas, pelo seu excesso de subjetividade, pelo seu excesso de introspecção, de refletir demais, de pensar muito, ela tem uma tendência maior ao medo. Ela tem uma tendência maior a ficar aflita com as situações. São pessoas que pela sua capacidade, às vezes, de maior reflexão, de introspecção, são pessoas que, ao contrário de outras, a situação a deixa temerosa pelo excesso de reflexão, pelo excesso de pensar e ponderar e pensar. Então, a gente tem que levar isso em consideração, porque apesar de o medo, o temor, essa aflição temerosa, todos nós estamos expostos, a gente não pode negar que há algumas pessoas que pela sua estrutura psíquica, ela tem um temperamento mais tendencioso para ficar temerosa. E o segundo equilíbrio importante para a gente pensar um pouco melhor sobre isso é que o Evangelho não me propõe uma irresponsabilidade com a vida, no sentido de, para eu lidar com medo, eu me torno literalmente irresponsável, onde eu não pondero o futuro, onde eu não estou nem aí para nada. Não é isso que o Evangelho propõe. Um exemplo disso é um agricultor. O agricultor ele pode estar profundamente em paz, tranquilo, confiante em Deus, mas ele tem que ir lá trabalhar, plantar, cuidar da semente e crendo em Deus para que tudo aconteça e em paz.
Então, o limite dessa situação, o equilíbrio desse entendimento é o entender aonde a minha paz está sendo roubada pela minha expectativa do amanhã. Aonde o meu equilíbrio cuidadoso com o meu dia a dia está me atemorizando, está roubando a minha alegria, está roubando a minha paz, está me fazendo aflito, está me gerando pânico, está adoecendo a minha mente. E é aí que é o grande perigo, que é onde de um excesso de responsabilidade, de um excesso a pessoa paralisa. E uma das coisas, além do medo nos gerar esse todo tipo de angústia interior, aflição interior, ele vai nos adoecendo psiquicamente. Ele vai, pelo excesso do pensar, dessa angústia, dessa aflição interna, o medo vai gerando todo tipo de somatização orgânica, psíquica, que vai adoecendo a sua existência, vai adoecendo o seu físico, vai adoecendo a sua mente e desencadeando todo tipo de enfermidade, seja ela psíquica ou física. Então, a gente tem que entender com seriedade do que se fala quando se pensa sobre o medo, do quão escravizante ele pode ser para o coração humano, para a alma, mesmo sendo você alguém que já creu em Jesus e está querendo seguir esse caminho de discipulado, a espiritualidade cristã. E é interessante o quanto isso pode acontecer com qualquer um de nós, e estava acontecendo com Timóteo. Timóteo era um rapaz jovem que caminhou muitos anos com o apóstolo Paulo, que tinha ouvido e crescido no Evangelho com o grande apóstolo Paulo, ouvido o Evangelho da graça, crescido, amava Deus e tudo mais. Porém, pelo tempo que ele estava à distância de Paulo, o fato de Paulo, naquele momento, estar preso, a possibilidade de Paulo morrer na cadeia, e como um pouco depois Paulo realmente foi decapitado. E quando Timóteo começou a ponderar isso tudo, quando ele começou a refletir no que poderia acontecer com ele, aqueles irmãos da igreja primitiva não era igual você e eu, que o nosso problema é quando o Wi-Fi não funciona, ou quando a nossa conta tá vermelha, ou quando você está sem carro e tem que andar de ônibus. Não. Aquelas pessoas eram perseguidas, eram entregues a leões, eram decapitadas, crucificadas de cabeça para baixo. Era pesado o nível de perseguição. E Timóteo começou a ponderar isso, a pensar sobre isso. E Paulo escreve 2 cartas, em especial essa que nós lemos de 2 Timóteo, justamente para consolar aquele irmão querido que pelo esse excesso de subjetividade, de reflexão, estava sendo tomado por medo, por aflição, por uma depressão causada pelo medo, pelo temor do que vai me acontecer e agora? O que vai ser de mim, Paulo preso? Possibilidade de Paulo ser assassinado, decapitado, como ele acabou sendo. E agora, o que vai ser de mim? E aquilo foi consumindo Timóteo, e Paulo escreve essas 2 brilhantes cartas. E nessa segunda, Paulo diz algo maravilhoso. E é isso que eu queria que você guardasse nessa noite, como verdade do Evangelho para você, como verdade que liberta o seu coração, inclusive do medo. Paulo fala assim, Timóteo, Paulo consola Timóteo juntamente com uma exortação, chamando a atenção de Timóteo. Ele diz, Timóteo, você está assim, eu entendo, eu compreendo o que está acontecendo. Eu compreendo até mesmo você, essa dimensão que às vezes a sua tendência, essa
processo de introspecção temeroso, mas chegou a hora, Timóteo. Chegou o momento de você se lembrar do dom de Deus sobre você. De você ativar as verdades de Deus ao seu respeito, Timóteo. Você não precisa negar a sua estrutura psíquica fingindo que você não tem uma tendência ao temor. Você não precisa negar a situação, eu sei, a situação está pesada, a perseguição está grande, eu sei que existe uma tendência a você ficar até envergonhado porque o seu mestre discipulador está preso com possibilidade de morrer. E Paulo tem que tratar inclusive da vergonha de Timóteo por aquela situação toda. Ele falou, mas está na hora, Timóteo, está na hora de você avivar o dom que há em você. Está na hora de você lembrar quem genuinamente você é na graça de Deus. Está na hora de você lembrar, de você se expor ao Evangelho, de você renovar a sua mente, entendendo, Timóteo, que você recebeu um dom de Deus, que você recebeu a graça de Deus. Está na hora de você se enxergar não mais apenas como um rapaz temeroso, vivendo num mundo caído, onde as pessoas estão lhe perseguindo. Está na hora de você se enxergar e se lembrar a seu respeito verdades de uma perspectiva nova. O seu coração está temeroso desse jeito porque você está levando em consideração somente as situações, somente a sua própria capacidade, somente as suas limitações e fraquezas. E se isso permanecer, você vai ser engolido pelo medo. Você vai ser engolido pelo temor, pela aflição, do pânico. Está na hora, Timóteo, de você avivar o dom que há em você. Está na hora, meu irmão, de você começar a se lembrar verdades eternas ao seu respeito. E ele diz, lembre-se, Timóteo, lembre-se que o Espírito que vocês receberam, que você recebeu, não é um espírito de medo, de covardia, mas é um espírito, acima de tudo, um espírito de poder. Você recebeu, meu irmão e minha irmã, assim como Paulo escreveu a Timóteo, está na hora de você se lembrar o que o Evangelho diz ao seu respeito. E o Evangelho declara que, por causa da cruz de Cristo, por causa da graça de Deus derramada sobre você, o Espírito que você e eu recebemos em Cristo é um Espírito de poder. De poder. Você, lógico, você não precisa negar a situação da sua tendência ao temor. Você não precisa negar as suas fraquezas. Você não precisa negar a situação dizendo para todo mundo que está tudo bem quando você vê que está tudo mal. Tem chance de estar tudo errado, mas para que você não seja sucumbido, engolido pelo medo dessas situações e seja paralisado, escravizado, deprimido, panicado, você precisa avivar o dom que há em você, se lembrando a partir do Evangelho o que Deus diz ao seu respeito e o que Deus deu a você. E o Evangelho fala que Ele não nos deu um espírito de medo. Você não é habitado por um espírito de medo, você é habitado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, pelo poder da ressurreição, para que você olhe até para a cara da morte sem medo, porque você sabe que você é habitado pelo poder da ressurreição, pelo poder de Deus. E é esse poder, essa unção que quebra o jugo. Essa unção que te levanta. Você não confia na sua capacidade, você não confia na sua intelectualidade, você não confia na sua sabedoria para resolver as coisas e para dar certo nas coisas. Não, você confia no poder de Deus sobre você e em você, que foi dado como dom da graça de Deus. Não é algo que você conquistou, não é algo que você fez por merecer, mas por causa da cruz de Cristo e da ressurreição de Jesus, foi lhe dado como graça, como um favor imerecido, o dom do Espírito Santo.
Você foi imergido, batizado, mergulhado na vida de Deus pelo poder do Espírito Santo hoje. Você pode se lembrar e deve se lembrar que eu não vivo mais em mim mesmo. Eu sou habitado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou habitado pelo poder de Deus. Eu não vivo mais baseado na minha força, na minha capacidade. E muitas vezes o nosso temor, a nossa aflição, o nosso pânico é porque nós estamos concentrados só em nós mesmos, só na nossa fraqueza, só na nossa capacidade, só na presente era, levando em consideração só a nossa incapacidade, fraqueza. E Paulo está falando, está na hora de você mudar a perspectiva. Se você não quer ser engolido pelo medo, está na hora de você levantar em pé, se lembrando quem você é em Cristo e o que você tem em Cristo. Que você tem o poder do Espírito Santo em você. Você tem Deus habitando em você. E é assim que você vence o medo. É assim que você caminha, mesmo que no início você esteja transpirando de medo. Mesmo que no início você trema, mas você sabe, eu não estou indo baseado em mim mesmo. Eu não estou caminhando, eu não tenho a minha capacidade de me proteger, de me bancar na vida. Eu sou bancado pelo poder de Deus. É a unção do Espírito Santo sobre mim que me capacita, que me impulsiona. É o poder de Deus na minha vida. Paulo mesmo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, olha, eu entendo que essa caminhada muitas vezes envolve temor e tremor. Ele fala, mas desenvolva a sua salvação, quem você é, com temor e tremor, mas não se esqueça que quem opera em vocês, o querer e o efetuar é Deus. É Deus que está operando em você. É o poder do Espírito Santo em você que te banca, que te impulsiona, que rompe as cadeias. É a unção do Espírito sobre você que quebra o jugo. Então, quando você quiser ser sucumbido à semelhança de Timóteo e engolido pela escuridão do medo, está na hora de você lembrar. Como Paulo falou, lembre-se e ative o dom que é em você. Lembre-se que você tem um dom, o dom do Espírito Santo dado pela graça de Deus. E é isso que vai ativar e avivar o seu coração, aquecer o seu ser para as realidades eternas de quem você é em Cristo. Aonde você não nega as suas limitações, você não nega as suas fraquezas, você reconhece muitas vezes a sua tendência a uma introspecção que é quase que te paralisa, mas você lida com isso à luz do Evangelho. Você lida com a sua alma, com as suas emoções, colocando todas na perspectiva da graça. Falando você, Douglas, Gabriela, Débora, Zenilda, olhe-se no espelho e fala, você tem o poder do Espírito Santo em você. Você é habitado não por um espírito de medo, você é habitado pelo poder de Deus. Pela vida de Deus, pela unção de Deus, você é quem Deus diz quem você é. E Deus diz que você não recebeu um espírito de medo, mas um espírito de poder. E a segunda coisa que Paulo diz ali, que é poderosa, ele fala que Deus não somente nos deu um espírito de poder, mas ele nos deu um espírito de amor. Isso é maravilhoso, porque quem imagina que você, no meio do perrengue, no meio das dificuldades mais pesadas, a semelhança de Timóteo, que estava com medo de ser perseguido, preso, a semelhança de Paulo, decapitado, com aqueles irmãos da igreja, com medo do que poderia vir a acontecer, e Paulo fala, mas lembre-se que você não apenas não recebeu de Deus um espírito de medo, de covardia, mas você recebeu um dom. Você recebeu um dom e um espírito de poder e de amor. E o que significa isso? É que eu gosto de um texto maravilhoso de 1 João que fala assim que o perfeito amor em nós lança fora todo medo. Todo medo.
Quando nós vamos sendo engolidos por essa subjetividade reflexiva que muitas vezes só leva em conta a si mesmo, o que está acontecendo comigo e com as minhas situações, a gente tende a se esquecer a verdade do Evangelho, que declara que, acima de tudo e sobretudo, que nós somos amados. Amados. E essa certeza do amor de Deus por nós, e entenda isso, meu querido, não é o seu amor por Deus que te liberta, é o amor de Deus por você que te liberta. A cura para esse processo amedrontado, aflitivo, depressivo, provocado pelo medo temeroso, pela covardia com relação à vida, é a gente se lembrar, como Paulo fala, lembre-se, ative esse dom. Lembre-se de que em Cristo, olhe para a cruz e veja o amor de Deus por você. Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós. Essa é a demonstração absoluta. É a certeza, não a certeza do seu amor por Deus, é a certeza do amor de Deus por você. Essa certeza dessa inseparabilidade do amor de Deus, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, nem no presente, nem no porvir, nada. Paulo declara como um brado, como clímax da compreensão da graça de Deus em Romanos 8, nada nos separa do amor de Deus. Não existe nada nesse mundo, nem uma situação, nem uma tribulação, nem mesmo a morte, porque você está em Cristo, porque você nasceu de novo, porque você é um filho de Deus recriado em Cristo pelo Espírito Santo. O que você recebe e a verdade de Deus a seu respeito é que Deus derramou o seu amor sobre nós. Você é amado. Você é seguro não pela sua capacidade, não com o seu poder de fazer tudo certo, não porque você carrega os princípios certos, não. O que traz segurança para o seu coração, pacifica a sua alma, acalma a sua mente, é a certeza dessa segurança eterna no amor de Deus, onde nada altera esse fato absoluto: você é amado. Você é amado. E isso como uma decisão de Deus ao seu respeito, não algo que você conquista, não algo que você banca, não algo que você tem que fazer por merecer. É um fato da graça de Deus. Deus nos amou. Ponto. Eu sou amado. Acabou o assunto. Não é porque eu faço tudo certo, não é porque eu faço tudo errado, mas é porque Deus, por absoluta graça, por uma forma inexplicável que transcende a nossa compreensão, ao ponto que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele fala assim: grande é esse mistério, com relação do amor de Deus pela sua igreja, por você. Algo que é tão visceral, indestrutível, que ele ora em Efésios, no capítulo 3, ele fala: por essa razão eu me ponho de joelhos e oro por vocês, para que vocês entendam a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus por vocês. Porque é isso, é essa segurança que expulsa o medo. Essa segurança do amor de Deus. Essa segurança de que você é um ser, é alguém que é amado. De noite, de dia, dormindo, quando tudo dá certo, quando tudo dá errado. Essa segurança de que todos os dias você pode acordar debaixo dessa certeza de que as misericórdias de Deus se renovaram sobre você. De que independente como será o seu amanhã, você está guardado no amor de Deus. De que é um amor que é inseparável, que é eterno, que é absoluto. E essa certeza do amor de Deus por você, que gera essa pacificação segura, confiante, mesmo quando você não tem ideia de como será. Mesmo com a possibilidade de que
com os parâmetros desse mundo, tudo dê errado, mas você vai viver essa experiência encharcado e guardado no amor de Deus. Você tenha certeza de que mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você passará se lembrando de que você é amado, de que Deus está com você, de que a presença do Espírito do amor de Deus foi derramado sobre você. E é isso que te dará segurança. É isso que expulsa o medo de dentro de nós. Não é uma psicologia, uma técnica, uma técnica de neurolinguística que você vai ficar falando e repetindo como um papagaio à toa, pela sua capacidade intelectual, não. Quando o bicho pega, quando tudo vira de cabeça para baixo, meu querido, só essa segurança no amor de Deus. Só essa certeza dessa inseparabilidade do amor de Deus que foi nos dado como dom, como graça, que não conquisto, que eu não mantenho, que eu não banco, que eu não faço nem aumentar e não tenho nem a capacidade de fazer diminuir. É um fato eterno e absoluto ao meu respeito. E eu preciso me lembrar disso. Eu preciso avivar isso em mim. E é isso que Paulo fala para Timóteo. Ele fala, olha, você precisa se lembrar, Timóteo. Você precisa trazer à sua memória essa compreensão para você lidar com seus medos, com as aflições do tempo presente, com as possibilidades de perseguição, de tudo fluindo mal. Você precisa se lembrar de que você é objeto do amor de Deus. De que você recebeu o amor de Deus como um dom absoluto, como graça absoluta, como um dom. E quanto mais isso for ativado e relembrado por você, mais esse medo temeroso vai sendo expulsado como resposta a um coração que descansou no amor. No amor. E é isso que Paulo fala, que não somente é poder, é um espírito de poder, é um espírito de amor e que gera um espírito de equilíbrio, de mente sadia, que me dá o equilíbrio e a sensatez de lidar com as situações com sobriedade, de que não lidar com negação, negando inclusive as minhas fraquezas, não lidar com irresponsabilidade, entendendo o que dá ou não para eu fazer, mas que me faz agir com o equilíbrio, com a disciplina e com a certeza de que eu sou habitado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, e que eu sou de maneira absoluta amado e guardado nesse amor eterno. E é isso que me faz experimentar na jornada do meu dia a dia, na minha experiência existencial, uma constante jornada de liberdade. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Senhor, essa é a minha oração por cada irmão, por cada irmã que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, que está participando agora ou que verá depois. Pai, eu oro para que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos leve a esse ativar, a esse avivar dessa certeza, desse dom que nos habita, desse dom do Teu Espírito, que é um dom de poder, desse dom que nos garante quem nós somos, como filhos de Deus, seguros, habitados pelo poder da Tua ressurreição, habitados por essa presença santa e poderosa, e a certeza do quanto nós somos amados, que abra-se o entendimento de todos nós, nessa segurança eterna de quanto nós somos amados, para que haja em nós cada dia mais sabedoria, serenidade e equilíbrio, para lidar com as situações do nosso dia a dia, com a liberdade pacificada dos filhos de Deus, que não são engolidos pelo medo e pela covardia. Em nome de Jesus. Meus irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Em alguns minutinhos ela já estará disponível no Instagram para você encaminhar para os seus amigos, familiares, para que eles participem dessa jornada de liberdade junto com você. E amanhã, às 20 horas, aqui pelo Instagram, a gente vai dar mais esse passo juntos,
no nosso penúltimo dia da nossa jornada de liberdade. Um beijo carinhoso. Deus abençoe você e um restante semana linda na graça de Deus.